Olá, meus irmãos do Servir Ponto de Luz. Que Deus possa nos abençoar a todos, nos fortalecendo e nos amparando para que nós possamos vencer todas as nossas dificuldades. O nosso tema de hoje é a origem da infelicidade humana. Alguém pode perguntar, mas por que escolheu esse nome? Por que escolheu esse tema? É porque nos estudos da doutrina espírita a gente fala muito da felicidade. Mas é interessante a gente saber também a origem da infelicidade. E sabendo da origem, com certeza nós vamos trabalhar para evitar todas essas fontes que nos causam a infelicidade. E por isso nós começamos com um texto de Kardec que diz assim: muitas vezes o homem é o artesão da sua própria infelicidade neste mundo. Se ele voltar à fonte dos seus infortúnios, verá que a maior parte deles são resultado da sua imprevidência, do seu orgulho e avidez, consequentemente da sua infração às leis de Deus. Esse é um texto do nosso querido Kardec. Pois bem, quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vai fazendo as pesquisas e nós mandamos para a nossa querida irmã Marli um texto que eu achei muito interessante, que justamente tem esse título, né? A origem da infelicidade humana. Eu vou passar a lê-lo para que todos nós possamos acompanhar. Diz assim: enquanto não possuía nada além da minha cama e dos meus livros, eu estava feliz. Agora eu possuo 9 galinhas e um galo, e minha alma está perturbada. A propriedade me tornou cruel. Sempre que comprava uma galinha, amarrava-a 2 dias em uma árvore. Remendei a cerca do meu quintal a fim de evitar a evasão dos meus pássaros e a invasão das raposas de 4 e 2 pés. Eu me isolei, fortifiquei a fronteira, tracei uma linha diabólica entre mim e meu vizinho. Dividi a humanidade em 2 categorias. Eu, dono das minhas galinhas, e os outros que podiam tirá-las de mim. Eu defini o crime. O mundo encheu-se para mim de alegados ladrões e pela primeira vez eu lancei do outro lado da cerca um olhar hostil. Meu galo era jovem, o galo do vizinho pulou a cerca e começou a corte das minhas galinhas e amargar a existência do meu galo. Despediu o intruso a pedradas, mas eles pularam a cerca e depositaram seus ovos na casa do vizinho. Eu reclamei os ovos e meu vizinho me odeia. Desde então vi a cara dele na cerca, o seu olhar inquisidor e hostil, idêntico ao meu. Suas galinhas passavam a cerca e devoravam o milho molhado que consagrava aos meus. As galinhas dos outros me pareciam criminosas. Persegui-as e, cego de raiva, matei uma. O vizinho atribuiu grande importância ao atentado. Ele não aceitou uma indenização pecuniária. Retirou gravemente o corpo do seu frango e, em vez de comê-lo, mostrou aos seus amigos o que começou a circular pela aldeia, a lenda da minha brutalidade imperialista. Tive que reforçar a cerca, aumentar a vigilância. Em suma, meu orçamento de guerra. O vizinho tem um cão determinado a tudo e eu pretendo comprar uma arma. Onde está a minha antiga tranquilidade? Estou envenenado pela desconfiança e pelo ódio. O espírito do mal tomou conta de mim. Eu era um homem, agora sou um dono. Esse, meus irmãos, é um texto intitulado Galinhas, do anarquista Rafael Barré, no Paraguai, de 1910. Nota bem como é que ele está atual, né? Então é um relato exemplar para a gente discutir as frases também do grande pensador Rousseau, porque ele escreveu um livro sobre o contrato social, né? É um livro de 1762. E esse livro, ele retrata, por exemplo,
que o primeiro homem que, havendo cercado um pedaço de terra, disse: "Isso é meu", e encontrou pessoas tolas o suficiente para acreditar nas suas palavras, e esse homem foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. E nós sabemos, meus irmãos, que à medida que a evolução das civilizações vão se dando, a gente vai encontrando as dificuldades no relacionamento com os nossos irmãos, né? A nossa luta é muito grande, porque nós trazemos ainda muita dissonância com relação ao campo espiritual, né? Mas muitas vezes a gente pergunta qual que é a origem da infelicidade. E para a gente poder entender isso, nós fazemos uma outra pergunta, que a gente poderia dizer assim: por que não somos tão felizes quanto desejamos? Lembrando, meus irmãos, que nós vivemos num mundo de expiações e provas. E esse mundo, principalmente nesse momento que nós estamos na fase de transição, está muito complicado, muito difícil. Reencarnou, nesses últimos 50, 60 anos, uma grande quantidade de espíritos que estavam nas regiões bem inferiores. Aliás, é um pouco mais do que isso. Talvez aí perto de uns 100 anos, tem reencarnado levas de espíritos que estavam nas regiões mais inferiores do planeta. Espíritos que foram grandes criadores de problemas, de dificuldade, muitas vezes elevaram muito a sua questão da inteligência, né, da capacidade intelectual, mas muito pouco do teor moral. E, consequentemente, esses espíritos estão entre nós, vivenciando as experiências como nós, mas trazendo ainda lá de trás aquelas velhas e dificultosas relações, algumas vezes conosco mesmo. Então, o mundo que nós estamos vivendo é esse, é um mundo de expiações e provas, muito difícil, muito complicado, né? Outro ponto é a categoria espiritual que nós nos situamos. Nós somos espíritos da terceira ordem. Eu costumo dizer, meus irmãos, para não falar que nós somos espíritos inferiores, eu aproveito para lembrar que Kardec chama de espíritos imperfeitos, né? Fica melhor assim, parece que soa mais suave. Somos imperfeitos, ou seja, tendemos à perfeição. E um dia nós chegaremos lá. Outro ponto que a gente precisa analisar muito é o tipo de escolha que nós fizemos antes da nossa reencarnação. Todos nós sabemos que tem toda uma programação para que nós cheguemos aqui e que nós possamos atuar para o nosso progresso. Então nós fazemos uma programação. Nada é feito sem programação no mundo espiritual. A grande maioria de nós, meus irmãos, voltamos para essa terra com o desejo de possuir e de ser feliz, né? Todos nós pensamos isso. Desde cedo nós somos ensinados nas escolas e na própria casa a termos a questão da propriedade. E nós sabemos que a propriedade, ela gera em nós, ela desperta em nós, talvez os sentimentos mais difíceis e mais complicados e também mais atrasados, porque desperta em nós o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então, todos nós temos esse desejo, né, de possuir para ser feliz. Nós achamos que possuindo nós seremos felizes. Então é por isso que muita gente fala assim: eu só serei feliz quando eu me casar, para ter uma esposa, ou para ter um marido. Só serei feliz quando eu tiver a minha casa, né? A questão da propriedade. Só serei feliz quando eu tiver um nível universitário. Então, tudo isso é questão do desejo de possuir, que leva muitas vezes o homem a vivenciar situações muito complicadas. Outra pergunta que nós poderíamos fazer é: que tipo de vida que nós estamos levando? Nós estamos levando uma vida voltada para as questões espirituais que são eternas e que vão nos dar a felicidade mais adiante? Ou nós estamos levando uma vida de dor, de sofrimento, resgatando as nossas vidas passadas, mas ao mesmo tempo criando mais problema, porque nós não estamos atendendo ao item primordial do sofrimento, que é nos preparar para a reparação, né? A gente tem um arrependimento, passamos pela vivência
da expiação, e depois nós temos a vivência, né, da reparação. Então, que tipo de vida nós estamos levando? Nós já estamos reparando os erros passados, ou estamos construindo, estamos criando mais problema para as nossas vidas futuras? Claro que isso vai nos trazer o quê? Mais infelicidade. Outro item é qual a compreensão que nós temos do outro, né? Da pessoa que convive conosco, do nosso próximo, e também de nós mesmos. Será que nós estamos já na condição de nos autoconhecermos? Nós sabemos, irmãos, que inúmeros livros foram escritos, né, sobre o que é a felicidade, como é que nós devemos e podemos alcançá-la e como é que nós podemos trabalhar para conservar. Até agora, não existe nenhum consenso entre os pensadores, entre os religiosos, né, entre os filósofos, entre aquelas pessoas que estudam muito essa questão. Mas, de uma certa maneira, o que é certo é que muitos falam da questão do ser, né? Que é mais importante do que o ter. Então, muitas pessoas estão nessa situação. Para ser feliz, você tem que ter. E outras pessoas acham que, a partir do momento que você também tem o direito de ser feliz. Então, é uma luta muito grande que nós travamos dentro de nós mesmos. E nós sabemos que todos nós temos um homem velho que habita dentro de nós e que está arraigado a todos aqueles conhecimentos, aquelas práticas das nossas vidas pregressas, né? Outra coisa é que, na realidade, meus irmãos, nós não sabemos o que fazer para conservar a felicidade que temos. Porque na doutrina espírita nós aprendemos que nós já temos direito a uma felicidade relativa, né? Será possível, então, aprendermos a conservar a felicidade que já temos por direito? Essa é uma questão que a gente precisa analisar. Mas parece, meus irmãos, que é inegável a percepção de que quase constantemente, para a maioria das pessoas, que algo nos falta, né? E muitas vezes o quanto nós estamos preocupados com a infinidade de problemas. Todos nós temos problemas dos mais diversos, né? Tem um pensador que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, que muitas teorias, né, elas giram em torno do sofrimento. Nós somos infelizes porque sofremos. Então, para isso, esses pensadores eles vão receitando técnicas para superar medos, para viver mais no presente, para prosperar, para eliminar todas as preocupações, né? Mas por que nós normalmente costumamos fazer o oposto, fazemos o contrário? E exatamente muitas vezes o contrário. Nós, muitas vezes, nos contentamos em consertar a infelicidade. Mas nós não nos aproximamos do caminho que nos leva a um aprofundamento e no funcionamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, né? Nós não mergulhamos na raiz do problema, mesmo porque, meus irmãos, sabemos que é muito difícil e muito complicado, porque nós estamos imersos naquela questão lá do Livro dos Espíritos, né? Na 919, em que Santo Agostinho nos chama a atenção para que nós devemos fazer o autoconhecimento, né? Conhecermos a nós mesmos. Isso é muito difícil, né? Uma coisa é certa, a natureza ela não se importa se estamos felizes. Ela não se importa se nós estamos plenamente conscientes daquilo que nós temos. Se nós estamos inventando medos, se nós nos apegamos aos nossos desejos, a natureza não está nem um pouquinho preocupada com isso. Mas é certo uma coisa, ela, se não se importa com a nossa felicidade, ela se importa com a nossa sobrevivência. Então, a sobrevivência é o mais importante. E muitas vezes, as pessoas, se desprender das questões do ter mais do que o necessário, né? Lá no Livro dos Espíritos a gente aprende o quê? A questão do necessário e do supérfluo, né? Aquelas pessoas que se contentam no necessário, elas são mais felizes do que aquelas pessoas que querem, buscam
o supérfluo, né? Querem ter mais, mais e mais e mais, né? A gente poderia enumerar algumas tendências que nos causam a infelicidade. É primeiro que nós nascemos, biologicamente, com as nossas tendências ancestrais, que foram muito úteis, né? Então, as nossas estruturas mentais, o nosso sistema emocional, o nosso comportamento, tudo isso foi desenvolvido para a nossa sobrevivência, para nós que saímos alguns milhares de anos atrás, né, das cavernas, e hoje residimos em edifícios, né? Estamos viajando a velocidades cada vez maiores. Já existem ideias de fazer viagens a passeio, né, pelo espaço sideral, né? Então, essas coisas assim. Mas então, essas nossas estruturas mentais, emocionais e tal, elas foram criadas para simplificar a nossa vida, para organizar e para dar coerência com o mundo exterior. Agora, se nós não fizermos bom uso disso, meus irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos nos afastar da realidade, como muitas pessoas têm acontecido, e aí elas têm que tomar a chamada pílula da felicidade, né? São os remedinhos que fazem com que elas consigam viver e não ficar à deriva, né, nesse mar emocional que todos nós estamos vivenciando, né? Nós poderíamos dizer também que essas estruturas, elas não funcionam mais, porque o mundo mudou, tudo mudou. Se nós analisarmos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, aquelas pessoas mais velhas, há 30, 40 anos atrás, tudo está diferente. Então, muitas vezes a gente pega algumas pessoas, e muitas vezes nós nos pegamos dizendo, né, no meu tempo, né, era assim, tal, mudou. Então, para as pessoas conseguirem continuar com o nível de felicidade que talvez elas tinham lá no passado, muitas vezes elas vão ter que fazer mudanças. E essas mudanças, pensar e sentir, né, da mesma maneira que os indivíduos da atualidade têm que acompanhar esses progressos, né? E nós não podemos confundir com as nossas verdadeiras necessidades. Então, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, sabemos muito bem que o que é necessário para nós, nossa verdadeira necessidade, é o nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, né? Depois nós poderíamos dizer também, meus irmãos, que biologicamente nós trazemos um cérebro, né? Que ele foi acompanhando toda a evolução, né? Não é verdade isso? Então, foi acompanhando a evolução. Então, não poderíamos dizer que nós temos um cérebro mais recente e lá na base dele tem um cérebro bastante primitivo. Então, todos eles, meus irmãos, são úteis. É por isso que nós temos muito ainda de instinto, né? Aquele instinto animal que nós adquirimos lá na nossa caminhada inicial, nós trazemos, né, o instinto animal. O que nós temos que fazer agora é o quê? É trabalhar esse instinto para que ele seja humanizado, para que ele seja envolvido com a questão do amor. Mas nós podemos, então, trabalhar para que a gente não viva nessas contradições, né? Com a ideia do passado vivendo um momento presente. E um outro item que eu acho que causa muita infelicidade nas pessoas é essa falta do autoconhecimento. Então, essa dificuldade que nós trazemos para vivenciar o hoje, né? Vivenciar o hoje, nos conhecendo como somos, vivenciando um mundo de mudanças constantes, né? Então, de uma certa maneira, nós somos empurrados por marés, né, que nos atingem de todos os lugares, de todos os âmbitos, de cima, embaixo e tal, e muitas vezes nós não sabemos assumir esse comando. Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental para a gente conseguir a felicidade. Tem um texto que eu acho muito legal, é uma frase, aliás, né, do Jorge Bucay, que diz assim: porque ninguém pode saber por você, ninguém pode crescer por você, ninguém pode buscar por você, ninguém pode fazer por você o que você mesmo deve fazer. A existência não admite representantes. Vamos repetir, para ficar bem claro. Porque ninguém pode saber por você. Ninguém pode crescer por você.
Ninguém pode buscar por você. Ninguém pode fazer por você o que você mesmo deve fazer. A existência não admite representantes. Bom, visto isso, a gente tem que lembrar também que existem algumas dependências, né, que nos constroem infelicidade em cima de nós. Vejamos a primeira, né, que é a opinião dos outros. Meus irmãos, acho que nunca em tempo algum, a opinião dos outros valeu tanto no comportamento, nos nossos gostos, no nosso desejo, né, como a aprovação dos outros. Muitas pessoas têm uma preocupação tremenda com isso, né? Muitas vezes a pessoa coloca alguma coisa nas suas redes e 5 minutos depois ela está doida para saber quantas pessoas deu o famoso ok, né? Todo mundo preocupado com o ok, todo mundo preocupado com a aprovação daquilo, se aquilo foi bem recebido, se não foi, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas em conseguir a aceitação dos outros. E quando não consegue a aceitação, o que acontece? A infelicidade vem. E ela bate na porta dessas pessoas. Então, a outra pessoa passou a ser um ponto de referência definitivo. Não apenas para os comportamentos pontuais, mas também para o nosso projeto de vida. Tem pessoas que só fazem o que alguém indica para ela, né? Só vai em algum lugar se for indicado. Só come uma comida, sei lá, se a comida for indicada. Só veste uma roupa, se a roupa tivesse sido indicada, né? Então, por isso que nós hoje encontramos uma quantidade enorme de experts, né? São as pessoas que orientam para tudo, né? Muitas delas entrando nas nossas casas para arrumar o nosso guarda-roupa, para arrumar a nossa sapateira, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, muitas pessoas vivem uma infelicidade por causa disso. Vamos lembrar, esta é uma das dependências mais corrosivas, porque ela degrada, porque ela aliena e torna as pessoas servis. Outra dependência gravíssima, né, é o medo do abandono. Quando a gente fala do abandono, muitas vezes começa lá na infância, né? Aquela criança que teve uma situação de carência, de desamparo, ela vai ter um vazio que ninguém vai conseguir preencher para o resto da sua vida, né? Então é como se ela estivesse carregando uma ferida aberta o tempo todo. Então o medo do abandono não é consciente. Então muitas vezes acontece com os amigos, com os parentes, né, tal. Então o medo de perder as pessoas é muito grave. É por isso que muitas pessoas sofrem tremendamente no luto, coisa que deveria ser natural, porque a morte é um fenômeno natural, que todos nós vamos ter que passar por ele, né? Então essa possessividade, essa ansiedade no vínculo com as pessoas, também causa uma grande infelicidade. A gente tem que trabalhar isso. Outro item, e esse também é bastante interessante, né? A moda. Muitas vezes é um tema considerado supérfluo, sem importância por muitas pessoas. Apesar disso, são poucos aqueles que conseguem distinguir qual o meu gosto, né? E qual que é o gosto que está sendo ditado pela moda. Então, muitas vezes, quando alguém fala assim, o seu cabelo está bonito, está na moda. Essa roupa está bonita, não sei o que, porque está na moda, né? Então, isso aí não se refere também somente a roupas, né? Mas muitas vezes ao gosto, às preferências, né? Inclusive até ideologias e filosofias. E muita gente fica seguindo aí esses filósofos de plantão, né? E essas pessoas que ficam dando palpites a todo direito na televisão. Querem ver um exemplo? A questão do veganismo, né? Muita gente tem se tornado vegano. A pergunta é fruto da reflexão, da convicção, ou é simplesmente porque está aderindo à moda? Né? Ser vegano significa que o indivíduo não se alimenta e não usa nada que seja de origem animal. É uma coisa boa? Claro que é. Mas será que ela está preparada mesmo para isso? Para vivenciar essa experiência? Né? Outra dependência que constrói a infelicidade de muitas pessoas, meus irmãos, é a tal da aparência física. Olha, não há uma única semana que a gente não tem notícia de alguém
que sofreu algum dano ou até mesmo a morte em virtude de um procedimento estético, né? Coisa que deveria ser simples, tal, que acaba muitas vezes gerando até a morte dessas criaturas. Então a aparência física é um dos mitos que moldam muito as consciências das pessoas. Então há muitas pessoas que dão uma excessiva importância e acaba construindo uma dependência em torno desse problema, né? E muitas vezes a pessoa chega a acreditar que o seu valor como ser humano, né, está estritamente relacionado com a aparência. Então, por isso que ela tem que mudar a aparência dela, tem que consertar o nariz, tem que consertar a orelha, né? Tem que consertar os lábios, os olhos, essas coisas todas, né? Então, nós sabemos que a beleza, ela abre portas para a conquista da boa vontade dos outros, mas ela também é insuficiente para ir além do esse capítulo inicial. Então, depender da beleza é depender da ilusão. Mesmo porque, como eu costumo dizer, e já o falei aqui para vocês, né, uma das poucas coisas boas da gente é a gente ter ficado velho, né? Então, principalmente aquelas pessoas que já passaram de 70 anos, que conviveu com muitas pessoas, é mais ou menos essa faixa de 60 a 70 anos que começa a haver muitas mudanças, né, na gente. Então, muitas vezes aquelas mocinhas bonitas que nós encontrávamos na nossa juventude, hoje estão da nossa idade, claro, mas também como nós envelheceram, como nós, elas estão diferentes, né, e tal. Algumas vezes estão até com mais problema do que nós, é verdade? Então a aparência física, meus irmãos, não deve ser considerada, mesmo porque nós vamos deixar esse corpo do lado de cá. Esse pessoal, eu fico até com pena, esse pessoal que gastam horas e mais horas nas academias, malhando para ficar com aquele corpão bonitão, não sei o que, né, saradão. Isso vai acabar, daqui a pouco isso vai ficar aqui na Terra, né? Então vamos perder essa oportunidade de vida que nós temos, não vamos perder a oportunidade dessa vida que nós temos de nos aprimorarmos espiritualmente, porque isso equivale, né? Fazer conquistas espirituais. Uma outra dependência que constrói a infelicidade, meus irmãos, é o dinheiro. Então, o dinheiro é uma daquelas miragens, né? E muitas pessoas se perdem nesse campo. Ela gera dependência quando é associada diretamente ao valor que cada pessoa tem, né? Porque tem muita gente que ela conta o outro, né? Ela considera o outro pelo dinheiro que tem. Então, isso aí não é mais importante, né? Não, sabemos que não é, né? Então, é uma luta, uma grande perda de tempo e de oportunidade quando a pessoa fica pensando que o dinheiro é tudo na vida. Não é, né? Se fosse assim, as pessoas muito ricas não morreriam. Pessoas muito ricas elas podem ter uma vida maravilhosa, mas os problemas que vai dar nelas, vai dar no pobre também. Só que o pobre, muitas vezes, não vai ter as condições para vivenciar aquela experiência, não é verdade? Muito bem. Então, de todas as dependências, né, que são nocivas, elas prendem ao invés de oferecer apoio. Então, o dinheiro é uma dessa situação, né? Muitas vezes o indivíduo, ele se fecha, né? Como na história que nós vimos ali das galinhas, né? O camarada era feliz quando ele tinha os livros, né? E a cama dele. A partir do momento que ele teve 9 galinhas e um galo, pronto, começou o desespero, começou a desgraça toda dele, né? Então seria aconselhável, é uma frase que eu li e gostei muito, né? Pensar como se fôssemos cometas, né? Atados a um ponto, mas livre no nosso voo. Isso seria muito interessante. Agora, o que nós podemos fazer quando nós nos sentimos infelizes? A primeira coisa é valorizar o que nós temos, né? Nossa casa, nossa família, nossa roupa, nossa condição financeira, os amigos, os colegas de trabalho, as conquistas profissionais, né? E lembrar que muitas vezes as pessoas que nós mais gostamos não estão próximas de nós. Então, para que isso não volte a acontecer, é necessário que nós procuremos amar cada vez mais as pessoas que estão próximas de nós, né? A outra coisa, tem muitas pessoas infelizes
que elas resistem à mudança. E elas se apegam aos padrões antigos, né? E elas não querem mudar de maneira nenhuma. E muitas vezes esses padrões antigos foram a causa, né, o sintoma, aquilo que levou à infelicidade atual. E como nós falamos do aprender a ter conhecimento de si mesmo e de tudo, né? O medo do desconhecido, a falta da confiança em si mesmo e nas outras pessoas, vai nos impedir de buscar novas oportunidades e experiências enriquecedoras. Então a gente precisa trabalhar muito isso aí, né? E aqui, meus irmãos, tem alguns pontos que eu achei muito interessante para a gente encerrar a nossa apresentação. Nós encontramos 10 atitudes essenciais como viver em paz, como viver com um pouco de felicidade. A primeira é: seja a paz que deseja ver no mundo. Essa é uma frase bem conhecida, né? Seja a paz que você deseja ver no mundo. Então isso vai fazer com que você se fortaleça espiritualmente, moralmente, vai dar condições para que você possa conviver com muitas pessoas, né? 2, entender que amar não é controlar. O que tem causado muita infelicidade por aí é isso, né? As pessoas achando que elas são donas do outro, que elas podem mandar no outro, que elas podem tirar a liberdade do outro. Não é assim. Então, amar não é controlar. Então, para você viver em paz e viver com felicidade e não causar infelicidade no outro, então, entenda que amar não é controlar. Outro item é exercer o perdão. Aí, o perdão daquilo que alguém possa nos trazer, né? E o nosso perdão também, o nosso auto-perdão, né? Então, perdoar os fracassos e aceitá-los. Isso faz com que a gente se sinta um pouco mais feliz, né? Tira um pouco da nossa infelicidade. Outro item é priorizar o diálogo. A maioria das pessoas hoje estão muito nervosas, muito agitadas, muito tal, qualquer coisa já parte para a violência. Não é assim. Vamos dialogar, vamos conversar e tal, né? É muito importante isso, para não causar mais infelicidade ainda. Outro item para você viver em paz e trazer felicidade para você e para os seus, né, é cuidar da sua saúde. Então, a prática de atividades físicas, a higiene mental, né, fazer boas leituras, fazer tudo aquilo que seja necessário com relação à alimentação, a repouso, etc., etc., para que nós possamos cuidar bem da nossa saúde. Esse nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, né? E como ferramenta de trabalho, a gente tem que pensar que essa ferramenta tem que estar boa, né? Tem que estar em condições para a gente poder trabalhar. Outro item é ser otimista. Nós estamos vivendo num momento em que a grande maioria das pessoas que estão à nossa volta, meus irmãos, são pessoas tremendamente pessimistas, né? A pessoa só vê o mal, só vê coisa terrível, só vê desgraça, né? Por que tem que pensar que tudo vai dar errado? Por que tem que pensar que algo não vai dar certo? Então, vamos ser otimistas, né? E com isso, nós vamos fazer um treino para sermos uma pessoa resiliente, uma pessoa que saiba aceitar os desafios, as derrotas, né? E os fracassos que apareceram na nossa vida. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter, sendo otimista, vai ficar muito mais fácil ser resiliente. Outro item que nós podemos entender é a questão das diferenças, né? Nós respeitarmos as diferenças. Todos nós somos seres individuais, né? Temos as nossas necessidades, temos as nossas competências, temos tudo aquilo, mas nós somos diferentes uns dos outros. Deus não criou dois espíritos iguaizinhos plenamente, né? Cada um de nós já vamos nos distanciando no nosso progresso. Outro item para sermos felizes, né? Para alcançarmos a felicidade e para não sermos infelizes, é agradecer por tudo que nós temos. Então, seja grato pelas coisas boas, né? Mas não veja nada isso como garantido, viu? Muitas vezes as pessoas recebem uma coisa num dia, né? E no dia seguinte nos é tomada. A gente pode pensar nisso.
para não sermos pessoas infelizes. Então agradeça tudo que você tem, mas não seja agarrado a ela, não seja preso a ela, né? Outro item, o nono item, é viver de forma organizada. Simplifique tudo que você tiver, identifique tudo aquilo que realmente te importa. Então, na medida que você começa a viver organizadamente, você também é uma pessoa feliz. Evita a infelicidade. E, principalmente, meus irmãos, para a gente encerrar, encontre o seu significado de paz. Então, desenvolver o hábito de meditar, que é muito importante, né? A gente fazendo isso, a gente vai ficar muito mais tranquilo, muito mais feliz, né? E Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 14, diz assim para a gente: à quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Alguém pode perguntar, o que é isso? É lembrar, meus irmãos, que todos nós temos dias difíceis, né? O Senhor, Ele tem hora certa para chegar. O tempo de Deus não é o nosso tempo, é diferente, né? E Ele, com certeza, esse tempo de Deus não adianta e nem atrasa, mas sempre chega no momento certo. Por isso que no meio da madrugada, né, Jesus foi ter com os pescadores andando sobre as águas. Então, quando nós estivermos no mar agitado, quando nós estivermos numa situação difícil e tal, vamos lembrar que Jesus virá ao nosso encontro andando sobre as águas, né? E que Deus possa nos abençoar e os nossos benfeitores espirituais possam fortalecer-nos para que nós sejamos pessoas mais felizes. Muito obrigado pela oportunidade, a nossa querida Marli, nosso abraço. E o nosso pedido de desculpa por ter demorado a mandar esse vídeo para ela. O Servir Ponto de Luz, receba o nosso carinhoso abraço e fiquemos todos na paz. Muito obrigado.